Acesse future.com.br, cara, os caras fazem um trabalho fantástico de matéria, tem podcast, tem vídeo, tem curso, fazem consultoria, cara, parabéns a ele pelo trabalho da galera do Future, porra, eu acho muito maneiro. Vou trazer aqui a matéria deles, matéria antiga já, 2020. A evolução do modelo de jogo de José Mourinho e seus métodos. Cara, não sei se essa matéria envelheceu mal não, tá? Tô aqui em 2025, trajetória do Special One foi legal não, nesse período. Já não vem legal há muito tempo, desde que ele resolveu ser a antítese do Guardiola, de ser o anti-guardiolismo, de vez, assim, radicalmente. Porra, o Mourinho cara, é foda falar isso, cara, porque para mim, assim, é o cara que, porra, mais me inspirou. Quando eu comecei ali, porra, era o cara que eu lia pra caralho, lia tudo quanto era livro do Mourinho. Eu gosto muito da personalidade do Mourinho, acho muito maneiro, eu gosto desse tipo de personagem, entendeu? Porra, era o meu treinador, não pelo jogo, porque o jogo dele é feio pra caralho, mas, mas como mas como ele foi muito disruptivo, cara. A influência do Mourinho em todas as questões relacionadas à metodologia de treino, cara, foi muito disruptivo. Eu falei aqui no outro vídeo aqui, né, nesse vídeo ainda, eu falei do Guardiola, que o Guardiola mudou o jogo. Cara, o Mourinho mudou a maneira de treinar futebol, cara. Antes do Mourinho, porra, a galera era correr no bosque, subir arquibancada, correr na lagoa, ou então fazer uns treinos físicos completamente loucos e alucinados. Treino técnico era um negócio chato pra caralho, que assim, era um negócio, porra, maçante. Aí treino técnico é aquele, porra, pé, peito, coxa. Nossa senhora, aí tinha aqueles técnicos de finalização, pô, fila para finalizar, pô, o cara dando lançamento lá, porra, aí o cara dava um lançamento a cada 5 minutos, pô. Mesmo os treinos eram uma merda, era tudo separado, questão técnica, física, aí tática. Tático, pô, tático era chato, era parado. Muita gente faz o Gaspar, até hoje tem gente que gosta do Gasparzinho. Porra, vou fazer até um vídeo sobre isso. Mas assim, cara, o Mourinho mudou a ideia de treinamento. Só que ainda assim, cara, o futebol é foda. O futebol pega uma parada muito foda, muito maneira. E o que, que ele faz? Ele estraga. O futebol faz isso direto. Caralho, aí o Mourinho, porra, traz as suas ideias, ideias que revolucionaram, porra, a maneira de treinar no futebol. Óbvio, a periodização tática surfou essa onda do Mourinho. Eu nunca vi o Mourinho, pode ser que ele tenha em algum momento falado, mas eu nunca vi o Mourinho pegar e assumir. Cara, eu faço periodização tática, eu nunca vi. Pode, eu já vi 1 milhão de coisas, mas o Mourinho chegar e falar, eu faço a periodização tática, aprendi com o Vitor Frade, os caras, não vi, nunca vi. Então, eu acredito muito que o Mourinho tem a linha de treino dele, acredito que ele tenha muito a inspiração na periodização tática. A periodização tática surfou completamente a onda do Mourinho, porque assim, ela surge nas costas do nome do Mourinho, tá? E foi foda, foi do caralho, acho que fez certo. Não tá errado, não, fez certo. Mas, por exemplo, o Mourinho não era da Universidade do Porto, o Mourinho era, se não me engano, não sei se é da Motricidade Humana de Lisboa, uma dessas aí. Então, pô, já não fez faculdade lá. Ele conheceu o Vitor Frade no Porto, trabalharam juntos no mesmo período. Agora, o quanto essa relação fez com que o Mourinho mudasse suas ideias de treino e tudo, cara, não sei. De verdade, ali pra caralho. O Mourinho fala em nome dele, mas nunca falou que o Frade, que faz a periodização tática criada por Vitor Frade. Pelo contrário, via periodização tática se justificar através do Mourinho, não, porque o Mourinho faz isso. E, claro, quem não vai lembrar do livro Por que Tantas Vitórias, do Nuno Mieiro e alguns outros são 4 caras que escreveram, mas esse livro foi muito disruptivo para mim, porque talvez esse livro, eu já gostava do Mourinho como personagem, como tudo, como treinador vencedor e as histórias dele,
domínio dele de grupo, vestiário, eu achava muito foda. E aí, quando eu li esse livro, em que ele ia contra tudo que era praticado no meu dia a dia do futebol, que até eu mesmo praticava, caralho, meu irmão, aquilo ali abriu a minha cabeça e comecei a ver futebol de uma maneira diferente e fiquei incomodado da maneira que as pessoas praticavam suas ideias de treino e jogo. Comecei a ficar incomodado com isso, sabe? E era uma época que aqui no Brasil, porra, isso demorou, cara. Demorou para a gente era quem gostava da periodização tática e do Mourinho era tratado como um idiota. Porra, aí é o fanfarrão da periodização tática. E aí agora todo mundo pode até não fazer a periodização tática, pode até não falar que é inspirado na periodização tática, mas faz diversas atividades e sessões e ideias de futebol baseados nos princípios da periodização tática. Então, houve uma influência muito grande nesse período. Quem não abraçou ficou para trás, porque quase todo mundo no Brasil hoje, nos grandes clubes, óbvio, trazer para a realidade do dia a dia, bebeu nessa fonte, pode fazer ou não, pode ter uma metodologia completamente diferente, justo, mas leu sobre, ficou sabendo, mudou algumas coisas, que os treinos de hoje, a maneira como as equipes, os profissionais comandam suas atividades, suas sessões, são completamente diferentes de como comandavam há 15 anos atrás, completamente diferente. Então, eu acho que teve uma influência muito grande, cara. Mas vamos ver essa matéria sobre a evolução do modelo de jogo do Mourinho. Modelo de jogo do Mourinho, que para mim era foi um dos obstáculos na carreira dele, cara. Porque ele abraçou demais a ideia de antiguardiolismo, daquela história do ônibus, de defender pra caralho e sair em contra-ataque. E, porra, beleza, ele teve ótimos times que favoreciam isso. Só que o jogo mudou, cara. Por mais que você defenda muito, você tem que atacar, você tem que ter um jogo posicional bem feito. Porra, ainda mais no nível que ele compete, que é o grande nível do futebol. Agora ele já está saindo até um pouco, já foi dar um tapa na Turquia, foi mal na Turquia, não foi bem na Turquia, acabou de ser demitido do Fenerbahçe. Porra, sabe? O jogo dele não evoluiu, mas eu quero ver o que vão falar sobre a evolução dele, cara. Eu não vejo o jogo dele evoluir desde a Inter de Milão, cara. O Real Madrid dele, por mais que tenha ganho do Barcelona, do Guardiola, que, óbvio, era difícil pra caralho, mas ele tinha um timaço na mão também. E óbvio, ele foi muito competitivo, ele fez, e aconteceu. Mas aquele Real Madrid, a visão que todo mundo tinha assistindo cara, esse Real Madrid, porra, podia jogar muito melhor. E não só contra o Barcelona, mas contra várias outras equipes. Óbvio, os caras tinham muita velocidade, Bale, Cristiano Ronaldo, porra. Aí ele fazia as farras dele lá, contratava os jogadores dele vigorosos, brigadores. Aí primeiro era Higuaín, aí depois veio o Benzema de centroavante, mas tinha Diarra, porra. Tinha os caras que faziam o serviço sujo, que ele gostava também no meio-campo, sabe? Mas assim, é um cara que, porra, o jogo dele para mim ficou para trás. Mas vamos ver. Infelizmente, sou fã dele pra caralho. Mas vamos lá. Evolução de jogo de José Mourinho e seus métodos. A história do Special One como treinador, seus conceitos, ideias, sistemas e peças-chave para triunfar como um dos maiores e mais influentes técnicos do século XXI e da história. Vamos ver essa história aí, pô. Um dos maiores técnicos da história e pai do chamado futebol moderno, este é José Mário dos Santos Mourinho Félix, ou simplesmente José Mourinho. Carreira curta e inexpressiva como jogador. Tirou pra merda o cara. Intérprete auxiliar de Sir Bob Robson, auxiliar de Luís Van Gaal, treinador do Benfica e do União Leiria. Do Porto, do Chelsea, da Internacional, do Real Madrid, do Manchester United e do Tottenham. E também agora do Fenerbahçe. O currículo de Mourinho é conhecido por todos, mas vamos nos ater aqui à evolução das suas ideias. Vamos ver isso aí. Metodologia de treinamento.
Moore introduziu o futebol competitivo uma nova metodologia de treino, chamada de periodização tática, criada por Vitor Frade. Então, ele introduziu uma metodologia diferente, futebol diferente mesmo de treino. A periodização, é o que eu falei, cara, tava falando aqui, eu não sei se ele faz exatamente a periodização tática, mas a periodização tática fez muito bem a onda do Mourinho. Vamos lá. Ela consiste no ceticismo aos métodos tradicionais ou não, que segmentavam todos os aspectos importantes para o desenvolvimento individual e coletivo de um time de futebol em treinamentos específicos. Porra, calma aí, que porra é essa, cara? Assim, essa é uma visão do treinamento da época muito bonita e valorizada. Falar que os aspectos importantes para desenvolvimento individual e coletivo de um time de futebol em treinamentos específicos, vamos ver. É um resumo diferente esse daqui que eu vi sobre periodização tática e sobre os treinos antigos. Em seus estudos de experiência como auxiliar, Mourinho desenvolveu um método que acreditava que qualquer exercício para os jogadores, seja físico, técnico, tático, até mental, era inútil se não simulasse situações de jogo, se não fosse aplicado dentro do modelo de jogo escolhido pelo técnico. Então, não é a ideia central não é que seja físico, técnico, tático, até mental. Era de que isso tudo faz parte de um todo. Mas tudo bem, vamos ver. Exercícios físicos, por exemplo, de mudança de direção, velocidade e resistência, deveriam ser pensados para aplicação durante um trabalho que de alguma forma simulasse uma situação de jogo dentro do modelo adotado. Cara, então essa visão aqui que o autor desse texto tá tendo, não é para você adaptar um exercício físico ao modelo de jogo. Você não vai ler as coisas dessa forma segmentada, entendeu? O foco não é físico, o foco é o jogo. São situações que simulem o jogo. A questão física vai estar envolvida, entendeu? Mas não é você fazer um exercício de mudança de direção, velocidade e resistência que tem que ser pensado para ser aplicado numa ideia de jogo. Não. Ele é a consequência dessa atividade de treino. Um treino que visasse explorar a tomada de decisão do atleta em momentos cruciais deveria se dar com a bola, em uma situação de carga física e mental semelhante à de uma partida, não automatizando as ações, mas desenvolvendo exercícios que estimulassem a criatividade do atleta, seja com ou sem bola, de forma que pudesse estar acostumado àqueles contextos quando exigido dentro de uma partida. Os treinos, cara, ele tem uma visão bem segmentada aqui, esse rapaz. Deixa eu ver se tem o nome do autor. João Marcos. João, tá bem segmentada a sua visão, cara. Os treinos regenerativos, por sua vez, também precisavam ser com bola, usando o tempo de recuperação física e mental para também exercitar os princípios e os subprincípios do jogo da equipe, em especial a parte tática. Para que trotar em volta do gramado ou ir para a academia se é possível se recuperar dentro do campo, em um treinamento tático leve, em que os jogadores possam descansar, também exercitar aspectos importantes do modelo de jogo? É isso que a periodização tática acredita. Cara, o processo de recuperação de um jogo realmente passa por você poder estimular os caras dentro das suas ideias, através de treinos, mas não é um treino tático, essa ideia é baseado em concentração, em tensão, por velocidade, resistência, tem todas essas relações de carga e que envolvem a periodização tática, que são diferentes você pensar em leve ou forte, sabe? Porque quando ele fala em treino tático leve, é leve na questão mental, é leve na questão física, é leve em todos os aspectos, sabe? Esse leve dele aqui em treinamento tático é muito superficial. Tudo isso tem um grande objetivo: usar todo o tempo possível para trabalhar a ideia de jogo da equipe,
seja ela qual for, treinos curtos e intensos que abordem todas as dimensões de um jogo de futebol dentro do modelo de jogo escolhido. Aí sim, pô, agora sim a gente tá falando coisa. Propiciam mais tempo para os atletas descansarem e passarem com suas famílias e amigos, o que também é importante psicologicamente, segundo os preceitos de José Mourinho. Cara, deixa eu deixar uma coisa, deixa eu falar bem claro. O fato de você descansar não quer dizer que você vai passar tempo com a sua família e amigos, tá? Você pode passar o tempo sozinho, você pode passar seu tempo, porra, alcoolizado, você pode passar seu tempo com prostituição, de qualquer maneira que você queira. Você só não vai estar treinando, tá? Mas a ideia, esse preceito de descansar, não, é de que o cara vai estar ali com família. Meu irmão, tu tá com os amigos, jogador, irmão. Pô, a primeira coisa que eu vou pensar é besteira. Mas beleza. Ficou bonitinho o texto. Por isso, a importância do princípio da alternância horizontal em especificidade, onde os treinos são planejados e executados durante a semana, a partir de uma variação da complexidade, de modo que, desde a recuperação até os treinos, pensando no adversário seguinte, sejam específicos e numa intensidade que seja de acordo com o momento físico e mental dos atletas durante aquela semana. Cara, ele está o tempo inteiro separando o físico, o mental. Porra. Ai, caralho. Ele fala do princípio da alternância horizontal, só que, pô, ele continua separando em físico e mental, cara. Não é só físico e mental, é tudo, cara. É técnico e tático também ao mesmo tempo. Tudo tá relacionado. É a complexidade da atividade, sabe? Mas a alternância horizontal, porra, é porque você não vai fazer o mesmo treino todo dia, cara. É simples, você vai fazer, você vai alternar atividades que vão exigir mais de você, não só mentalmente, mas fisicamente, e tem todas essas escalas no morfociclo. Essa multidisciplinaridade, inter-relação, já vai pro caralho, é transdisciplinaridade o ideal para essa porra. Entre todas as dimensões do jogo, servem porque Mourinho não sabe onde acaba o aspecto técnico, começa o físico, onde o físico se encontra com o mental. Não consegue separar as dimensões do jogo. E você no texto está separando o tempo inteiro as dimensões do jogo, João. Porra, faz isso não, João. Isso é, o atleta pode estar no topo das métricas físicas disponibilizadas pela equipe de preparação, mas ainda assim demonstrar cansaço depois de correr uma grande distância e acabar errando um passe decisivo ou a finalização. O erro pode ser por fadiga mental e não por deficiência técnica ou física. E é por isso que tudo, de acordo com a metodologia mourinhista, caralho, a metodologia não é mourinhista, deve ser trabalhado dentro de um contexto de jogo. Mas para que o atleta seja tão acostumado a decidir executar determinados movimentos que ter torcida ou não, estar fora ou dentro de casa, pouco vai importar. Ai, cara, não é isso, irmão. Pô, não é. Primeiro você continua, porra, tendo uma visão completamente física e isolada das ações para justificar a ideia do todo, do contexto do jogo. E uma ação individual, cara, é completamente relacionada a uma ação coletiva. Então, pô, você julgar que o cara errou um passe porque tá fadigado mentalmente é, é a mesma coisa que você abandonar todos os outros todos os outros fatores, que é posicionamento do adversário, que é o quanto as ações que ele tinha feito antes desse contexto chegar, tudo, cara, tudo influencia. Então a própria análise que você tem que ter é o todo, cara, porque beleza, ele pode errar uma ação técnica, porra, de bobeira, acontece. Mas você não pode descontextualizar isso, porque às vezes você tem um jogador posicionado mais próximo, isso muda completamente. Então já deixa de ser uma questão simplesmente individual e passa a ser uma questão coletiva, sabe? Então você fazer um recorte dessa maneira, você já tá segmentando de uma forma que você não reflete a complexidade do todo. Isso não é um fratal no português claro.
Mourinho ressignificou também a análise dos adversários, dando protagonismo ao setor de observação e scout, representado por quase uma década por André Vilas-Boas, que deu a esta área notoriedade e importância fundamental através de detalhamento e informatização das análises pré-jogo dos oponentes, coletivas e individuais, que norteavam a rotina semanal de treinamentos de Mourinho. Cara, assim, o quanto o treinador dá valor à questão do adversário, o Mourinho, sem dúvida, é um cara que gosta muito de se adaptar ao adversário, sem dúvida. Carreira inteira sempre teve isso muito forte com ele. Mas tem outros que já são mais autorais, em que você adapta estratégias para um determinado jogo, mas assim, a essência, a base do seu jogo não vai mudar de acordo com como joga o adversário. Mas o André Vilas-Boas se destacou. Eu acho que, na verdade, o André, o Mourinho não deu protagonismo nesse setor de observação scout. Acho que isso foi uma tendência global e não foi o Vilas-Boas que era a grande referência disso aí, não, cara. O Vilas-Boas era um cara que fazia isso. Eu acho que o André Vilas-Boas conseguiu destaque pessoal e profissional através disso, sendo esse cara do Mourinho. Na verdade, ele surfou a onda do Mourinho. Mas você falar que foi o André Vilas-Boas que antes ninguém observava, fazia estatística e relatório para treinador, é mentira, isso é mais velho que andar à frente. Se você for pegar os caras nos anos 70, estavam lá fazendo análise pro Zagallo na Copa de 70. Parreira, Edmildo Chirol, esses caras todos aí que estavam no meio do futebol na época faziam, óbvio, não tinha um cara, meu scout. Você tinha o Parreira, ou tinha o Jairo Santos lá na Copa de 94 e tudo mais. São caras que faziam esse tipo de trabalho. Esse trabalho já existia. Óbvio que de maneira mais amadora, mais notacional, menos papagaiado como é hoje, mas com menos tecnologias e recursos, óbvio, mas esse trabalho é muito antigo, pelo amor de Deus. O treinador, entretanto, sempre deixou claro que seus times dificilmente alteravam princípios fundamentais de seu jogo, visando anular o adversário. Depende, né? Depende. Mas que informações serviam para saber que potencializar os seus jogadores e seu modelo para aquele confronto, bem como quais fraquezas do adversário poderiam ser melhor exploradas. Tá, isso, beleza, faz sentido. Após essa síntese de metodologia de treinamento de José Mourinho, que é absolutamente mais complexo, falou bem agora, João, é muito mais complexo que isso. Vamos entrar na evolução de seu modelo de jogo, fazendo um recorte a partir do trabalho do Porto e até o mais recente, já finalizado, o Manchester United. Recente em 2020, né? A gente está em 2025, já tivemos vários, ou teve a Roma também. Na Roma foi legalzinho, assim, óbvio. Não foi perfeita, não foi no nível dos anteriores, mas na Roma ganhou uma Conference League, foi vice-campeão da Europa League. Foi pica. No Tottenham, no italiano, que ele não conseguiu ir tão bem. No Tottenham ainda é incipiente demais e qualquer avaliação mais profunda seria pretensiosa. O Tottenham tem problemas que vão além do Mourinho, né, cara? O José teve passagem aqui, o modelo de jogo de Mourinho entre 2002 e 2009. Vamos ver, hein? José teve passagens rápidas por Benfica e União Leiria. Mas vamos nos ater nesse momento aos trabalhos por Chelsea Internacional. O português sempre deixou claro que não gosta de trabalhar com mais de 2 sistemas táticos, pois crê na repetição sistemática dos mesmos princípios como fórmula de sucesso. Em uma ideia e referência posicional, a referência... Faltou aqui. Deixa eu ler de novo, gente. O português sempre deixou claro que não gosta de trabalhar com mais de 2 sistemas táticos, pois crê na repetição sistemática dos mesmos princípios como fórmula de sucesso em uma ideia, e a referência posicional dentro de campo também faz parte disso, tá? Eu acho que a referência posicional influencia muito a sua ideia de jogo. Eu acho que você, na sua ideia de jogo, a referência posicional faz parte dela. Independente se você é um cara do jogo posicional, jogo reativo. Eu acho que a questão posicional é a parte da sua estruturação de treino, de ideia de jogo. Eu acho que faz parte disso. A questão que não é uma coisa só, não é, eu jogo no 4-3-3. Não,
Joga no 4-3-3 em qual situação? Quando está saindo a bola? Quando você está no meio campo? Quando você está no campo de ataque? Quando você está na linha de fundo? Então, essas são as questões que você tem que discutir, questão posicional, onde os seus jogadores estão posicionados nessas etapas do campo. Em cada etapa do campo, atacando e defendendo. Inicialmente, o principal sistema era o que hoje chamamos de 4-1-3-2, descrito por Mourinho como 4-4-2 Diamond, popularmente losango de meio campo. Se você é um brasileiro nato, se você é um brasileiro de verdade, você não vai chamar um 4-1-3-2, nem 4-4-2 Diamond, ou losango, você vai chamar de losango. É óbvio, pô. Losango é muito melhor. Pô, o losango de Vanderlei Luxemburgo era muito foda. Do Cruzeiro, do Corinthians. Losango é bom pra caralho. Óbvio, eu tô zoando, né, rapaziada? Losango. Mas falar losango é muito maneiro. Havia também uma variação para o 4-3-3, o 4-1-4-1 sem a bola. Aí aqui, a Lelinchev com a Maniche, o Deco pegou o recorte, uma foto, equipe defendendo. Então, pô, defendendo, entendeu? Essas questões, você precisa ver como o time se comporta, atacando, defendendo, campo de ataque, campo de defesa, quando vai na linha de fundo. Tudo isso influencia o posicionamento, cara. Esses sistemas foram utilizados em todos os trabalhos de Mourinho até 2009, já que a superioridade no meio-campo era um dos princípios de jogo do técnico quando chegou na Inglaterra. Por exemplo, deixou claro que seus 3 homens de meio-campo eram para causar tal superioridade, já que a maioria dos times ingleses jogava no popular 4-4-2 e 2 linhas de 4, e com apenas 2 jogadores centralizados. Isso é verdade. Naquela época, o time inglês era 4-4-2 linha. Porra, e que linha, meu irmão? Sem pressão na bola e linha aqui. Balançava que era uma beleza. A forte presença de wingers em times ingleses fez Mourinho optar mais pelo 4-3-3 em detrimento do 4-1-3-2 no início de sua passagem pelo Chelsea, já que precisava de homens de lado para conter os ataques laterais de adversários e não tinha em seu elenco grandes jogadores de último terço que atuassem entre as linhas e tivessem o passe terminal como característica. Esse 4-3-3 do Mourinho era enjoado. Pô, e só operar, tirando o Joe Cole, que, porra, que era talentosinho, o jogador do Galvão Bueno, o resto mesmo era operar, Makelele, Good Johnson, o próprio Lampa, Duff, pô, é operário da bola. Aí esse Enio, Makelele, Lampa e Bala, o Bala que era talentinho, mas o Bala que fazia meio campo, fazia o Losangão. Os auges de Joe Cole e Damien Duff, assim como o surgimento de Arjen Robben, contribuíram para o uso de extremas. Eu acho extremas muito feio. Mas beleza, de pontas. Apesar de um deles sempre buscar o espaço entre linhas, enquanto o outro dava opção de profundidade para o passe vertical, vindo do meio, ou para o jogo de costas com o centroavante. No Porto ele tinha Deco. No Chelsea, a partir de 2006, teve o Ballack. Na Inter, tentou o Stankovic. Mas a partir da segunda temporada pediu o Sneijder. Né? Sneijder jogava pra caralho. Os times de Mourinho desse período se organizavam sem a bola em bloco médio e circunstancialmente baixo. A transição defensiva era bastante rápida, iniciando a partir da pressão pós-perda organizada no setor da bola. Visando a recuperação rápida da bola, ou pelo menos que o restante do time pudesse ocupar suas respectivas posições defensivas com maior tranquilidade, um arquétipo que foi aprimorado e popularizado pela escola alemã e ficou conhecido como Gegenpressing. Aquela pressão maneira. Só que, cara, o time do Mourinho, ele abaixava a linha. Porra, ele tinha um ataque muito rápido, mano. Os caras eram rápidos pra caralho nesse contra-ataque dele. Era bizarro. Com o time já posicionado, eram realizados encaixes curtos nos adversários e a pressão no portador da bola era sempre intensa. Assim como havia um foco grande nas divididas, que eram os principais momentos de roubada de bola, evidenciando a força física e mental dos atletas envolvidos durante o treinamento em especificidade, além do tempo de bola, com uma potencialidade muito importante para um jogador se dar bem no time de Mourinho. A organização ofensiva, por seu turno, se dava muito através das bolas longas para o centroavante segurar e tabelar ou dar casquinha para o atacante de profundidade. Esses dois atletas sempre existiram nos times de Mourinho a partir do Chelsea. No Porto, costumava atuar com 2 atacantes mais móveis, que revezavam esse papel de disputar a bola longa
com os zagueiros e que era muito menos utilizada por óbvio. Por óbvio. Caralho. A partir do Chelsea, o atacante de referência e o de profundidade formaram duplas marcantes, como Drogba e Duff, Robin. Cara, ele acabou de falar para mim que tinham 3 atacantes. O Robin era ponta, o Duff era ponta. Entendeu? Porra. Mas beleza, tá? Drogba pro Duff, pro Robin. Ibrahimovic, Balotelli, Milito e Eto'o, Benzema e Higuaín. Pô, Benzema e Higuaín não jogavam juntos quase nunca. E Cristiano Ronaldo, tá. Diego Costa e Hazard, Ibrahimovic, Lukaku e Rashford. Então ele sempre optava por um de velocidade e um mais fixo para a disputa dessa bola. O cara raspava pro companheiro sair que nem uma flecha. A saída por baixo era rápida e sempre buscava nos médios interiores a opção de desafogo para lançar aos laterais, sempre posicionados em amplitude, que ficou ainda mais constante após a contratação de Ashley Cole pelo Chelsea e se manteve nos trabalhos seguintes. Ou para progredirem em direção ao terço ofensivo na busca por associação com os atacantes ou o meia que se posicionava entre as linhas. O chute de longe também sempre foi um expediente forte dos times de Mourinho dessa fase, com destaque para Lampard, Essien, Stankovic, Schneider, além dos atacantes. As características dos que compunham a predominância dos times titulares de Mourinho sempre foi semelhante. Cito 2 exemplos. Lateral mais posicional, Ferreira, Galás, Kivu, Arbeloa e outro de amplitude e profundidade. Valente, Ashley Cole, Maicon, Marcelo. Porra, tinha aquele português também, Fábio Coentrão. Puta que pariu. Marcelo era reserva do Coentrão, me irritava demais, mano. Zagueiros dominantes por cima, Terry, Lúcio, Pepe, Ramos, Sérgio Ramos. E rápidos e intensos por baixo, Carvalho, Samuel, Pepe e Sérgio Ramos. Um volante de distribuição responsável pelo movimento do adversário entre linhas, Coxinha, Maquelele, Cambiasso, Alonso. E outro de chegada no terço ofensivo e transição defensiva e ofensiva rápida, Maniche, Lampa, Zanetti, Khedira. Um meia com passe vencedor para trabalhar em 3 linhas de vai e chegar na frente, Deco, Gu Johnson, Ballack, Schneider, Ozil. O meia atuando na trinca ou pelo lado que se aproximasse dos volantes, fosse forte no 1 contra 1 e abrisse o corredor para o lateral. Alene Cheve, Robin, Joe Cole, Essien, Stankovic, Pandev e Di Maria. Um centroavante para brigar entre os zagueiros para referência ao jogo direto, mas que também oferecesse profundidade. Drogba, Ibrahimovic, Milito, Benzema, Higuaín e um atacante forte no 1 para 1 de profundidade para as transições que podia atuar aberto ou lado a lado com 9. Derlei, Duff, Robin, Balotelli, Eto'o e Cristiano Ronaldo. Legal. Modelo de jogo de Mourinho entre 2009 e 2015. Mourinho sempre foi um técnico marcado pela velocidade e objetividade nas transições ofensivas de seus times, mas isso não era tão estigmatizado no primeiro período de sua carreira. O famigerado ônibus estacionado, como metáfora para uma defesa sólida e compacta, e a letalidade nas transições ofensivas como predicados principais do modelo de jogo do português, ganharam proeminência a partir da segunda temporada na Inter, marcante nos duelos épicos pela semifinal contra o Barcelona, que ressignificou o jogo de posição e monopolizou a bola, servindo de resposta ao jogo predominantemente direto, que era a regra naquele momento, estimulado pelo sucesso de Mourinho. Cara, ele falou bem aí, foi um resumo bom, mas assim, esse ônibus do Mourinho ficou muito mais famoso e pelo Barcelona, porque foi um antídoto dele para jogar contra o Barcelona. O problema é que ele levou isso pro resto da vida, né, cara? Ele não jogava todo dia com o Barcelona. Boa e velha foto para reforçar suas teorias. Muito bom. um segundo de jogo. Porra, é foda. Por mais que a manutenção da posse de bola nunca tenha sido um traço marcante dos times de Mourinho, até aquele momento o português entrava em contradição ao basear seu jogo ofensivo basicamente nas transições rápidas, tendo dificuldade ou até mesmo desdém
por manter a bola, inclusive para defender o placar, já que para descansar com a bola sempre foi um subprincípio dos seus times, tendo em vista que um bom jogo posicional, a ocupação racional dos espaços, a posse de bola sem profundidade, sem prolongar os desgastes físicos e psicológicos, visto isso, não parece possível dizer que algum time de Mourinho, a partir de 2010, tinha por hábito descansar com bola, pelo menos não em jogos grandes. Superficialmente falando, Guardiola deu uma resposta a Mourinho e Mourinho ofereceu a tréplica. E ambos alcançaram sucesso polarizar as discussões menos profundas sobre modelos de jogo até hoje. Defesa versus ataque, ação versus reação, posse de bola versus contra-ataque. São estereótipos que geralmente geram debates inócuos, mas que partem da premissa correta de que são estilos claramente antagônicos. Cara, boa parte, gostei dessa etapa do texto aqui, porque é isso, cara. É isso mesmo, João. Bom pra caralho. A ida de Mourinho para o Real Madrid potencializou essa guinada na carreira do português. E a falta de adversários à altura, que não fosse o Barcelona, durante as 3 temporadas, contribuiu para que o foco fosse em desenvolver um antídoto para bater o jogo de posição blaugrana, e isso fosse possível uma La Liga, isso foi possível em uma La Liga, 2 Copas do Rei e uma Supercopa, enquanto houve uma derrota na Champions League, uma na Copa do Rei, 2 na La Liga e uma na Supercopa. Cara, o Mourinho, assim, porra, é o que eu falei. No Real Madrid, meu irmão, Real Madrid, primeira coisa que, porra, vem na cabeça é Champions League. E óbvio, ele perdeu para o Barcelona, porra, com autoridade. O Barcelona ganhou do Real Madrid com autoridade. Na Champions, foi 2-0, se não me engano. No jogo eliminatório. Acho que foi um empate e o outro foi 2-0. Isso foi no meio de. Porra, tiveram uns 4 jogos seguidos ali entre Barcelona e Real Madrid, né? O Real Madrid ganhou a Copa do Rei nessa sequência. Foi um jogo, não lembro se foi o primeiro ou o segundo. E aí, porra, caralho, botou a pressão para cima do Barcelona. O Barcelona foi e atropelou o Real Madrid depois. Mas o primeiro jogo do Real Madrid e Barcelona, do Real Madrid do Mourinho e Barcelona, foi 5-0 Barcelona, porra, massacre. E aí eu acho que ali nesse 5-0 ele entendeu, cara, para eu jogar com esses caras, eu tenho que estacionar a porra do ônibus, eu tenho que ser a antítese deles, eu tenho que jogar que nem eu joguei com a Inter. E, cara, ele abraçou essa porra de vez pra vida. Ficou uma merda. Ou seja, Mourinho terminou à frente do Barcelona em competições que se enfrentaram 4 vezes, enquanto o contrário ocorreu em 5 oportunidades. Ele foi competitivo, cara. Ele tinha um bom time na mão. Óbvio, talvez o time depois ficou melhor, mas ele tinha um bom time na mão. E ele perdeu 3 semifinais, eu acho, de Champions. Uma pro Barcelona e 2 nos pênaltis. Porra, isso fodeu ele. Com uma ou 2 mudanças a cada temporada, a escalação do Real Madrid 2010 e 2013 esteve na ponta da linha de qualquer apaixonado por futebol. Cacilhas, Arbeloa ou Sérgio Ramos, Pepe, Sérgio Ramos ou Carvalho, Ricardo Carvalho, Marcelo ou Coentrão, geralmente jogava mais o Coentrão. Marcelo Coelho jogou pouco, mas jogou também. Khedira, Xabi Alonso, Di Maria, Ozil, Cristiano Ronaldo e Benzema ou Higuaín. A trinca de meio campo já não existia, ou existia de maneira invertida, com a troca de pivô defensivo pelo pivô ofensivo, como chama em Portugal. Você jogar com um volante ou 2 volantes. Enquanto o antídoto para o Barcelona era o ideal a ser feito, mas exigia um comprometimento defensivo brutal de Ozil, que nem sempre conseguia dar. Mas quando conseguia, o jogo blaugrana ficava completamente prejudicado nos duelos no Campeonato pela Liga, em 2012, com os merengues sagrando-se campeões, quando os encaixes característicos de Mourinho beiraram a perfeição. Cara, assim, e além dessa questão tática toda que envolvia os jogos, meu irmão, era uma tensão. Porra, os jogos entre Real Madrid e Barcelona nunca foram tão competitivos, meu irmão, quanto foram nessa época. Podem falar o que for. Nunca foi tão foda Real Madrid e Barcelona quanto nessa época. Esquece. O jogo posicional de Guardiola atacando o 3-2-5 foi praticamente anulado. Cristiano e Benzema se dividiam no combate à saída de 3 com o Lei, enquanto Di Maria e Ozil encaixavam em Thiago e Busquets, respectivamente. Khedira, responsável por encurtar o espaço de Iniesta, e os laterais batiam nos pontas, Daniel Alves e Télio.
A grande questão dos encaixes do Real Madrid contra o Barcelona foi explicada por Xabi Alonso, a pedra angular do sistema defensivo madridista, em um vídeo do canal The Coach's Voice. O volante explicava sua função que consistia em reduzir o espaço de Xavi na organização ofensiva barcelonista. Enquanto Messi estivesse entre os zagueiros, quando atuava de falso 9 ou próximo lateral esquerdo, quando atuava de ponta. Assim que o camisa 10 fizesse seu movimento tradicional, buscando espaço entre as linhas madridistas, Alonso mudaria seu foco para o argentino, deixando o Xavi fora da zona de pressão. Dessa forma, o Barcelona teria mais controle, mas com o espaço de Messi reduzido, seria menos perigoso. E essa seria a maneira que José Mourinho acreditava ter mais chance de competir contra o Barça. Ou seja, ele ia no Messi, foda-se o Xavi. Mas é pica. O Xavi, se eu não me engano, no 5-1, no 5-0, o Xavi mete o primeiro gol. Posso estar errado, mas acho que é o Xavi que mete esse gol. É foda, cara. Eram times muito bons. O Barcelona era superior em termos de jogo, pra caralho. Mas ainda assim o Mourinho competiu pra cacete com os caras. Só ele para fazer competir naquele nível. Nem sempre dava certo, pois se tratava do jogador mais talentoso do mundo, que vivia sua fase mais esplendorosa e estava rodeado de outras estrelas decisivas. Mas era um dos contravenenos usados por Mourinho para anular o Barcelona, que somados à compactação das linhas, ao movimento de coordenação de basculação, de balanço, e a transição ofensiva mais mortal da última década, fizeram frente a um dos melhores times da história por 3 temporadas e alçaram o Mou a um patamar de estrategista ainda maior do que já ocupava. Sequente ao sucesso da segunda e a última temporada do português no Real Madrid, acabou marcado por atritos internos, principalmente externos, que inviabilizou o segmento do trabalho, como aconteceu na primeira saída do Chelsea. Meu irmão, o Mourinho criava o caos internamente com os caras. Os caras da seleção espanhola ficavam fodidos, que os caras se odiavam. Porra, os caras, o problema ia pra porra da seleção, que metade da seleção era do Barcelona, metade do Real Madrid. Uma pica. Mas faz parte, meu irmão. O cara, ele conseguiu tirar o melhor que ele podia nessa época aí, desse jeito, é o jeito dele. Isso é Mourinho, meu irmão. A primeira demissão de Mourinho por conta de resultados futebolísticos insatisfatórios viria apenas em 2015, na segunda passagem do técnico pelo Stamford Bridge. Mas não sem antes reconquistar a Premier League na segunda temporada após a volta em mais um time com DNA Mourinho, que tinha Fábricas, Hazard e Diego Costa, as peças fundamentais para uma transição ofensiva, quase tão letal quanto a do Real Madrid. Além de ótimos momentos de jogadores como Courtois, Ivanovic, Terry, Matite e Oscar, um meia que não gera muita simpatia aos brasileiros, mas viveu sob Mourinho seu momento de maior maturidade coletiva e individual, como podemos ver abaixo. Não, esse time do Chelsea era maneiro, cara. Esse time era muito bom. Ele, e defendia pra caralho. Muito. Pela primeira vez, a reinvenção não veio instantaneamente. Após o título, as coisas desandaram um pouco e o português saiu do Chelsea, indo para o Manchester United ao início da temporada seguinte, substituindo um de seus mentores no início da carreira, Louis van Gaal. Van Gaal. Em Manchester, Mou levou o United de volta à disputa da Premier League entre os primeiros colocados e a levantar taças, mas falhou em algo que nunca tinha sido problema: convencer seus jogadores e o clube acerca de suas ideias. Atritos com o elenco e a direção conturbaram a passagem do português por Old Trafford durante 2 anos e meio. No Tottenham, vai tendo dificuldades com o elenco que realizou um magnífico trabalho com Maurício Pochettino, mas que já dava sinais de desgaste antes mesmo da demissão do argentino. O sucesso de Jürgen Klopp e Pep Guardiola na Premier League, somado à polarização de ideias que causam desde que se enfrentaram no futebol alemão, relegaram o Mo a um papel de coadjuvante no futebol inglês nos últimos anos, e o desafio agora é se inserir nessa disputa. José Mourinho vive o momento mais delicado de sua carreira. Fica tranquilo que 5 anos depois está mais delicado ainda. Muitos dizem que precisa se reinventar e que suas ideias estão obsoletas. Difícil imaginar isso de quem permaneceu quase 2 décadas entre os principais técnicos do mundo e adaptando seu modelo de jogo a diferentes contextos, sempre com sucesso. Talvez Mourinho seja vítima de suas próprias ideias, seu próprio pioneirismo, que se proliferaram tanto a ponto de os melhores métodos de treinamento e gestão de grupo deixarem de ser um diferencial tão relevante. Outrora, costumais, há apenas 2 sistemas de jogo:
Mou vem tentando readaptar seu estilo desde o United, quando passou a utilizar também a linha de 3 zagueiros e demonstra inquietude com a própria dificuldade em consolidar seu modelo de jogo nos últimos anos. Pudera, acostumado com a instantaneidade do sucesso, assim que se assumia novos clubes, inclusive quando precisou ressignificar seu próprio estilo durante passagem por Inter e Real Madrid. José Mourinho, a gente ama ou odeia, mas não duvida e respeita. João, maneiro, cara, assim, o texto, tem as paradas que eu critiquei aí. Mas, porra, muito legal, tá de parabéns. Texto grande pra caralho. Porra, bem completo, tá? Tem seus pontos positivos, tem seus pontos negativos, mas, porra, tá de parabéns aí. E, cara, o Mourinho, porra, foda do caralho, muito. Vai sempre ser uma referência. Precisa ser respeitado. Acho que ele não é um merda, como muita gente pode achar. Mas esse cara mudou o futebol, cara. Mal comparando, são situações talvez diferentes, mas são muito semelhantes, cara. É o Mourinho e o Vanderlei Luxemburgo. Os dois passam por um momento de carreira muito parecido. E os dois tiveram um impacto muito grande no futebol. O Vanderlei no Brasil e o Mourinho na Europa. Se você chegou agora, ainda não se inscreveu, se inscreva no nosso canal, deixa seu like já no vídeo. Primeira coisa, chegou aqui, pá, deixa o like. Pô, comenta, fala quem você é, da onde você é, o que você está procurando no futebol. Fala o que você achou do que eu falei aqui, se você concorda. Se não concorda, não tem problema nenhum. Vamos trocar, vamos conversar, vamos trocar ideia, porque isso é o que faz um futebol cada vez mais forte.